Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Muito bem, nós já estamos de volta. Vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Tito, capítulo 3, nós vamos ler aqui a partir do verso 3. Tito 3, verso 3 a 5. Assim diz a palavra de Deus. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus, que inspirou toda essa verdade, ele possa interpretá-la para nós. Vamos orar. Nosso Pai, graças te damos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede em pregar a Tua Palavra. Pedimos que, pelo Teu Espírito, Tu venhas, ó Pai, a revelar Cristo nos corações de todos que estão nos escutando nessa oportunidade. Pai Santo, faça esta obra, Pai, de regeneração. Não permita que venhamos a ficar na obra do engano. Existem tantas pessoas enganadas. Pai, elas precisam de ser tocadas pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, para conhecer a verdadeira libertação que há em Cristo Jesus. Libertação do pecado, libertação do ego, libertação da morte. Pai, revela a esses corações que nos escutam nessa oportunidade o quanto Tu os amas e o quanto Cristo fez por cada um deles. Pai, glorifica o Senhor Jesus Cristo, salvando pecadores e edificando a sua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, escravo ou livre, o que você é? Porque existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas e que nunca experimentaram a sua verdadeira libertação do pecado. Por isso que a palavra enganado, de acordo com a palavra de Deus, ela é uma descrição bastante apropriada de todos os homens e mulheres não regenerados, sem distinção de raça, cultura ou sexo, porque a palavra fala que também éramos enganados, disse o apóstolo Paulo. Embora em sua condição de enganado, ele tivesse sido ali um homem religioso, andando segundo a justiça da lei irrepreensível. Foi Paulo que escreveu lá para Tito, que nós acabamos de ler. Por isso, amados, é importante que nós entendamos uma coisa, que todo homem não regenerado, ele é, antes de tudo, enganado por seu próprio coração enganoso. Tem um texto lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que a Bíblia diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Então, uma pessoa que não foi liberta do seu pecado, ela ainda está enganada com relação ao seu novo nascimento, com relação à sua salvação. Existem muitas pessoas que ainda não experimentaram a sua verdadeira libertação em Cristo do pecado. O pecado, ele é aquilo com que todos nós nascemos. Nós nascemos
com a natureza pecaminosa, por isso nós pecamos. E o pecado, meus amados, ele é uma fraude. Sabe por quê? Porque o pecado, ele promete prazer e ele paga com um desgosto. O pecado, ele faz propaganda de liberdade, mas ele escraviza. Ele levanta aí a bandeira da vida, mas o seu salário é a morte. Romanos 6, 26, 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Cristo. Irmãos, o pecado, ele tem um aroma sedutor, mas ao fim, ele cheira enxofre. Somente os loucos, eles zombam do pecado. O pecado, ele é maligno. Ele é pior do que a pobreza, do que a solidão, do que a doença. Enfim, o pecado é pior do que a própria morte. E esses males, todos, não pode destruir a sua alma, nem afastar você de Deus. Mas o pecado arruína o seu corpo, a sua alma, e afasta você eternamente de Deus. De Deus. E outra coisa, o pecado, ele é tão enganoso, porque o pecado, ele jamais vai se apresentar a nós, revelando aí as suas verdadeiras cores. Ele sempre se esconde atrás de uma linda e encantadora máscara. Amados, nós jamais vamos ouvir do pecado o seguinte, ou seja, o pecado nunca vai chegar para você e vai dizer o seguinte: olha aqui, meu amigo, eu sou teu inimigo mortal, eu estou aqui para te destruir, estou aqui para te arruinar e enganar. O meu real plano é te enviar para o inferno. Ele nunca vai dizer isso. Examine, você que está me ouvindo, examine bem, e você perceberá que as roupagens do pecado são finas, bonitas, alegres e sedutoras. Sabe por quê, meus amados? O pecado, ele pode conquistar a sua vítima através de uma imagem, um beijo, um elogio, ou até mesmo por uma voz suave, através de um telefonema. Porque por detrás de todas estas armadilhas, encontra-se o arqui-inimigo das almas dos homens, que é o diabo, que é Satanás. E todo pecado, ele agride a santidade de Deus, pois é o fruto da rebelião. Irmãos, e todas as formas de pecado, eles são abomináveis ao Senhor, mas o pecado da impureza ou luxúria, ele é repugnante aos seus olhos, aos olhos do Pai. E é exatamente este que estamos considerando nessa oportunidade. Olha, certa vez, um irmão, tratando sobre a luxúria, ele disse o seguinte: ele disse que o pecado da impureza, a princípio, ele não parece tão hediondo e venenoso. Ele aparece disfarçado em beleza, simetria e com um desejo muito forte e ardente. Não há nada repulsivo, aliás, a seu respeito. Porque o diabo, ele enroupa a sua deusa da luxúria como se fosse um anjo de amor. E a sua aparência tem iludido os homens mais fortes do mundo, meus queridos. Este pecado maligno, ele tem arruinado raças, tem arruinado nações por todo este planeta Terra e em todos os tempos. Por isso que a saúde moral e espiritual da família se constitui num sólido fundamento para que uma nação ela seja sadia. E o que nós temos visto? Ruína nos lares, uma desenfreada busca por pornografia, homossexualismo, divórcios, separações, adultérios. E se nós formos aqui pensar, a lista é muito grande. Queridos, muitos, tanto grandes como pequenos, estão enlaçados por este terrível pecado. E o pior de tudo é que há aqueles que vivem na lama deste pecado nojento e professam ser filhos de Deus. Entretanto, será que Deus, o nosso Pai, Ele os tem como filhos? Porque eu conheço muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem filhos e filhas de Deus, mas será que Deus os tem como seus filhos? Será que de fato eles ganharam uma experiência real de regeneração? Será que eles já
citar o evangelho da graça, este evangelho que liberta, este poder que transforma da palavra de Deus? Amados, eu vou citar um texto para vocês aqui, que ele vai soar em nossos ouvidos como uma voz de trombeta. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e escute bem o que eu vou ler aqui na minha Bíblia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, está escrito assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu li aqui para vocês em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Presta atenção se você não enquadra dentro deste perfil escriturístico que a Bíblia ela está relatando aqui. Os covardes. Os covardes são aqueles que, de fato, não querem ouvir a verdade. Eles querem um local onde ali o seu ego é massageado. Eles querem um local onde se sintam bem, onde é agradável para eles, como que se o culto fosse para eles. Nós oferecemos um culto para Deus. Muitas pessoas vão para o culto hoje, né? Eu gosto daquela igreja porque canta louvores bonitos. Queridos, o louvor não é para a tua satisfação e nem para a minha. Nós cantamos louvores para Deus, né? Quantas letras estão distorcidas da palavra, e aí muitas pessoas cantando e louvando e fazendo comércio, né? Agora os covardes, eles não querem ouvir a verdade da palavra de Deus, porque eles são incrédulos. Eles preferem crer numa doutrina, numa denominação, em projetos e preceitos que são doutrinas de homens, do que na verdade da palavra de Deus, né? Temos aí os assassinos. Quantas e quantas pessoas estão aí dizendo que os assassinos têm que apodrecer atrás de uma grade, atrás de uma prisão? Amados, é importante que nós saibamos de uma coisa muito correta dentro da palavra de Deus. Assassinos, do ponto de vista de Deus, não é só aqueles que matam, né? Mas são aqueles que odeiam o seu irmão. Quantas aí noras odeiam a sua sogra? E quantos aí maridos odeiam a sua sogra também, né? Odeia seu vizinho. Olha, eu conheço alguns crentes, né, que odeiam aí muitas pessoas. Mas sabe o que eles são? Do ponto de vista da palavra de Deus, eles são assassinos. Por quê? Porque está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Todo aquele que odeia seu irmão é um assassino, porque Deus ele não faz acepção de pecados, não tem pecado maior e pecado menor. Né? Quem diz isso é os homens. Não, esse pecado aqui é um pecado maior. Você matou outro com uma faca ou com um tiro, é um pecado muito grande, maior. Não tem. Se você não mata, mas você odeia, do ponto de vista de Deus, você também é um homicida, você também é um assassino. Só que você não quer ouvir a verdade, você quer ser iludido, enganado, você quer que aí talvez o seu pastor massageie o seu ego, falando que você é uma pessoa importante, falando que você tem muito valor. Queridos, sabe qual é o nosso valor? Segundo a perspectiva bíblica, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, você vai ficar assustado agora, mas eu preciso de tratar contigo. Aqui, Isaías 41, verso 24, a Bíblia diz assim: eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Está vendo aqui? A minha Bíblia diz que eu e você, nós somos menos do que nada. Menos do que nada. Ah, meus queridos, quando nós queremos ser alguma coisa aos olhos das outras pessoas, isso diante do Senhor é abominação. Abominação. Então, amados, nós não podemos desconsiderar este
tão solene grito de alerta das Escrituras Sagradas, escritas aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz que quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Está vendo aqui? Então considere isto no seu coração. Olha, meus amados, o pecado, ele é traiçoeiro. Sabe por quê? Porque num primeiro momento, ele se revela inofensivo e bastante atraente. Mas depois, o pecado se torna prazeroso e cativante. O pecado cria uma falsa e momentânea sensação de paz. Por exemplo, dois amantes, longe dos olhos indesejáveis dos homens, porém nunca daquele que vê além das paredes, ao se encontrarem dizem para si: isto me dá tanta paz e alegria, eu tenho um profundo sentimento de prazer e realização. Queridos, esta falsa paz no coração do pecador o leva a pensar que não está cometendo nada de errado. Sabe por quê? Porque Satanás ilude a sua vítima com sólidas argumentações, e uma vez que o engodo foi estabelecido, o pecado de impureza ele não será visto como abominável. Pelo contrário, muitos que são enredados por este engano são hábeis em formular aí argumentos que justifiquem a sua imundícia. Sabe por quê? Porque eles entendem que as suas práticas refletem apenas naturais mudanças de valores promovidos pela cultura. Mas, na verdade, o que está em curso aqui, sem que eles percebam, é a estratégia maligna de legitimação da iniquidade. Por isso, queridos, que o pecado da luxúria, ele se tornou uma epidemia. E o que é pior, está atacando as igrejas evangélicas. E líderes evangélicos estão recebendo isso como uma coisa normal. Isso aqui é pernicioso. Este pecado maligno tem escravizado crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos. Não só o mundo, mas também as igrejas estão infestadas deste terrível mal. Nós temos que atentar outra vez para uma palavra de alerta, lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. A Bíblia diz assim, preste atenção aqui. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Queridos, que ninguém brinque com a palavra de Deus. Isso é muito sério. Você que me escuta nessa oportunidade, você é um escravo ou você é um livre? Estou lembrando de uma história que aconteceu algum tempo atrás. Uma pessoa veio me procurar, uma moça muito bonita, muito distinta, e queria falar comigo e disse o seguinte: pastor Cláudio, eu preciso de falar com o senhor. Pois não, o que foi que aconteceu? Eu pertenço à igreja tal, não vou falar aqui o nome da igreja, e eu sou líder de louvor, eu canto no louvor, e eu estou grávida. Ela me disse, e eu falei para ela o seguinte: mas é do seu namorado, do seu noivo? Não, eu não estou namorando e não sou noiva, é do filho do meu pastor. E ele é casado e tem 2 filhos. É que nós participamos do mesmo grupo de louvor e aconteceu que, em um momento de fraqueza, isto aconteceu. Queridos, eu disse para... Aí depois ela disse para mim o seguinte: o que eu faço agora? E eu falei: olha, eu sei o que Cristo fez. O que Cristo fez. Agora, este filho que está sendo gerado aí na sua barriga, ele é o fruto do seu pecado. Porque entre 2 pessoas que se casaram diante do Senhor, no papel e também ali com a bênção da palavra de Deus, com a bênção de Deus, obviamente que o filho que nasce é fruto do amor desse casal. Eu disse para ela: agora, o teu caso, essa criança veio para mostrar aquilo que você fez no escuro. Ele é fruto não do amor, mas do seu pecado, de um desejo desenfreado. Então, amados, isso aqui, líder de louvor,
filho de pastor, casado com 2 filhos, então tiveram esta relação sexual e essa criança veio ao mundo. Isso é cada absurdo, né? Nós temos que pregar contra o pecado, gritar bem alto que todo aquele que comete pecado, segundo está escrito em 1 João 3,8, lá em 1 João 3,8, eu sei que é uma palavra muito dura, sei que é uma palavra que ninguém gosta de ouvir, mas eu estou aqui para pregar a verdade. Doa a quem doer. Se a carapuça está servindo para você, vista. 1 João 3,8, a palavra de Deus, ela diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora a parte B diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha que maravilha aqui. Então, quem comete pecado, quem pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, mas foi para isto que se manifestou Jesus Cristo, para destruir, para desfazer, para aniquilar de uma vez por todas as obras do diabo. E Jesus Cristo fez isso lá naquela cruz, quando ele foi crucificado. Quando crucificaram o nosso Salvador, quando a cruz foi levantada da terra, Jesus Cristo disse, e lá em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto ele dizia, significando de que tipo de morte estava para morrer. Então Jesus morreu numa cruz, mas lá naquela cruz, ele nos atraiu a si. Ele nos atraiu com uma finalidade de destruir, de desfazer o nosso pecado. Por isso que está escrito em Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7. Sabendo isto. Então ela começa dizendo assim, sabendo isto, porque para nós crermos, nós temos que saber. Então, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Então, uma pessoa, seja pastor, seja membro de igreja, seja líder de louvor, seja professor de teologia, seja PhD aí em divindade, né? Hoje tem muito aí esses PhD em divindade, que não sabem nada do Senhor, só estão enganando as pessoas. Se não crê na sua morte com Cristo, eles estão perdidos. Só tem uma aparência e uma prática de cristianismo, mas não tem a realidade do cristianismo, ou seja, Cristo não habita dentro. E o Senhor Jesus, ele só pode habitar em um coração que já morreu com ele. Por isso aquele texto de Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Presta atenção nesse texto aqui. Já estou crucificado com Cristo. Tem algumas versões que diz assim, eu fui morto com Cristo na cruz. É precioso esse texto. Então, Jesus morreu, mas eu também morri. Então, por que o pecador precisa de crer que foi crucificado com Cristo? Porque o salário do pecado é a morte. Enquanto você não crê que morreu com Cristo, você é ainda um crente escravo. Você não é um liberto. Você precisa de experimentar, de participar desta morte com Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, a Bíblia diz assim. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vocês estão percebendo aqui no versículo 14, que a mesma Bíblia que diz que Cristo morreu, afirma que o pecador também morreu. Um morreu por todos, foi Jesus. Logo, todos morreram, é todo homem, toda mulher que creram, que morreram com Cristo naquela cruz, porque ele atraiu o pecador a si. Vocês estão me compreendendo, irmãos? É por isso que nós percebemos hoje, nos nossos dias atuais, muitos aí por estarem
tão afundados em suas cobiças, eles são levados a uma total desilusão de si mesmos. Estas pessoas, elas nem sabem mais o que realmente pensam, amam ou mesmo detestam, com o agravante de que se acostumaram passivamente a algo que os mantém totalmente escravos. Escravos. A mente dessa pessoa fica tão distorcida pelo pecado que leva os homens a temerem o câncer, mas rirem do inferno. Essas pessoas buscam ajuda por uma dor de dente, porém, elas permitem que suas almas entrem em decadência e se percam pela negligência. Ah, que pena, meus irmãos. Que grande estupidez é essa? Só com o passar do tempo, o pecado revela a sua verdadeira natureza cancerosa. O homem peca, e porque não cai morto, ele acha que não é perigoso. A sua consciência cauterizada não lhe causa nenhuma dor no corpo. O peso do pecado, ele cresce devagar. Aí o indivíduo, ele não tem ideia do quanto está carregado desta imundícia pecaminosa. Irmãos, este terrível pecado da impureza, ele tem tomado conta de muitos lares, e lares cristãos. Diluíram-se completamente o valor e o respeito pela dignidade humana. Hoje em dia, é quase impossível não se ter contato com as insinuações deste pecado da luxúria. E a cada momento, os nossos olhos e ouvidos, eles são agredidos pela avalanche de todo tipo de nojeira e perversidades próprias do homem caído. Através de piadas sujas, e-mails idiotas, comentários vulgares, revistas pornográficas, jornais, televisão, internet, e agora tem esse zap. Todos nós temos sido bombardeados por esta lama vinda do inferno. Nós estamos apegados a isso e não na palavra de Deus. Por isso que o amor de muitos estão se esfriando. Este programa tem sido um alerta para essa cidade, para todo este povo. E o que mais entristece, meus queridos, é que muitos que se dizem crentes se alimentam e se deliciam com esta podridão e acusam de legalistas ou moralistas aqueles que o censuram. É o fim dos tempos, infelizmente. Para estes, uma palavra de advertência. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3:13, a Bíblia diz assim: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha aqui, esse texto de Hebreus 3:13 está escrevendo para nova criatura, para santos. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amados, o pecado da imoralidade é uma das mais afiadas armas do inferno para a destruição das almas. E Satanás a tem usado eficientemente, desde a aurora da criação até o dia de hoje. Esse pecado parece que nunca perde o caráter sutil do seu ataque inicial e nem o caráter destruidor do seu resultado final. Sabe por quê? Porque sua beleza perde unicamente para a sua natureza mortífera. Pecado cheira enxofre. E quantas pessoas estão aí afogadas nesta lama fedentina de enxofre que vem do subsolo do inferno. Quão lamentável é para aquelas pessoas que um dia sentiram muito prazer na luxúria, mas hoje sofrem terrivelmente, pois se tornaram escravas da imoralidade, porque não mais conseguem abandonar a carnalidade, se tornaram bonecos, fantoches, aí na mão do diabo. Este é um estado de frieza e de miséria. O que tudo isto, senão a escravidão? Isso é escravidão.
E o Senhor Jesus Cristo disse lá em João 8,34. João 8,34 diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Meus queridos, o Senhor Jesus, ele está revelando neste texto a seriedade e a malignidade do pecado, mostrando o senhorio despótico que ele exerce sobre os seus súditos, para não dizer os seus escravos, que é a mesma coisa. E o mais assustador, sabe o que é? Que de tudo que está sendo exposto, é que muitos cristãos, nascidos de novo, que tristeza para o Senhor e para a sua igreja, irmãos, se encontram aí envolvidos não só com o pecado da luxúria, mas também em outros como bebedeiras, maledicência, julgamento, mentiras. E além disso, a desgraça maior é que a maioria destes filhos de Deus está acomodada em seu erro. Justificam o seu estado alegando que estão esperando na graça de Deus. Estes que assim agem estão desprezando descaradamente toda a provisão da graça que já foi dada pelo Senhor Jesus Cristo lá naquela cruz. Por isso que nós devemos nos lembrar que eu e você, todos nós, os regenerados e não regenerados, iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Sabe por quê? Porque está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10 está escrito assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Está vendo aqui, irmãos? Haverá um tribunal esperando você e a mim. Um dia, todos os salvos estarão frente a frente com o Senhor. Que desculpa você que me ouve dará pela sua total negligência e pela sua desventura? Ah, mas ninguém me falou. Você está ouvindo esta mensagem, não é por acaso? Queridos, neste ponto aqui, dessa reflexão, nós precisamos levantar duas perguntas importantíssimas e relevantes. Eu também gostaria que você considerasse no seu coração. Primeira delas, há salvação para o perverso atolado na sujidade de sua luxúria? É a primeira delas. A segunda, será possível para aquele que foi salvo viver uma vida liberta das garras do pecado? Queridos, a resposta é única para as duas questões levantadas. Sim, verdadeiramente é possível ser liberto de qualquer tipo de pecado. Nada, mas absolutamente nada, pode ser mais forte do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a questão é, será que cremos nisto ou mesmo desejamos isto? Mas eu tenho uma boa notícia para lhe passar para você. A boa notícia é que Cristo já realizou uma obra poderosa de libertação. Amados, não existe grilhão suficientemente poderoso que seja capaz de resistir à obra de Cristo realizado lá naquela cruz. Porque o poder do Senhor Jesus, ele faz com que todas as correntes do pecado se derretam como se fossem cera. Rejeite, você que me escuta, rejeite, mas rejeite mesmo todo sussurro satânico que afirma que para você não existe cura ou libertação. A palavra de Deus diz lá em João 8, 32 e 36, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma pergunta aqui importante. Somos capazes de dizer amém a estas palavras? Ou não somos capazes? Queridos, você é um livre ou você é um escravo? A qual classe você pertence? Você é livre ou você é um escravo? Para o perverso, para o ímpio, para aquele que não crê, que está condenado à perdição eterna, a boa nova é que Jesus Cristo ama e já providenciou um caminho para a sua salvação.
Ele não mais precisa viver escravo da luxúria e de nenhum outro pecado. Porém, se faz necessário que ele reconheça que é um perdido, portanto, merecedor do justo castigo eterno. Ele deve também olhar para a cruz, porque lá o Senhor Jesus Cristo morreu, não apenas como nosso substituto, mas também como nosso representante. Ele não só morreu por nós, mas eu e você também morremos nele. Vou repetir de novo aqui o texto de Romanos 6,6, que diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha, queridos, se está claro para o pecador que o seu velho homem morreu em Cristo, pode ele agora descansar, pois uma outra vida irá governá-lo, a de Cristo ressuscitado. Mais uma vez eu vou repetir o texto de Gálatas 2,20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se eu estou crucificado com Cristo, é com Cristo. Não é que Cristo morreu no meu lugar. Ele morreu, mas eu também morri nele. E se eu morri, quem que vive é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, queridos, eu quero que você observe a amorosa promessa da palavra de Deus para todos os pecadores deste mundo. Aqui para a nossa cidade, para o nosso estado, para todo o Brasil. Em 1 Timóteo 2,4, Deus expressa o seu desejo, que diz assim, 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. O desejo do nosso Pai, do nosso Deus, é que Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Então, o que fazer? Renda-se. Renda-se. Pare de lutar contra o seu pecado. Nós não lutamos contra o pecado. Para o pecado se morre. Porque enquanto você não morrer para o pecado terá domínio sobre a sua vida. Aquele texto lá de Romanos, capítulo 6, versículo 4, ele é maravilhoso e tão confortador para aqueles que já ganharam a sua experiência de morte e ressurreição em Cristo. A Bíblia diz assim, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha que lindo, e o que é importante, o que é fundamental nisto, é que está escrito, Romanos 6,14, a Bíblia declara que o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E por que ele não vai ter domínio sobre nós? Porque nós morremos. Aqui, em Romanos 6,8, a Bíblia diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia! Então nós só podemos viver com Ele se morrermos com Ele. A Bíblia é tão clara. Aqui em Romanos 6, verso 8, ora, se já morremos com Cristo, esse se aqui é condicional. Se você creu que morreu com Ele, você vai viver com Ele. Agora, se você não morreu com Ele, você pode ser um bom crente, um bom pastor expressivo, poderoso nas Escrituras. Mas se você não ganhar a sua experiência de morte com Cristo e crer na mensagem da cruz, você vai perecer na perdição eterna. Porque Deus não tem compromisso com religião nenhuma deste mundo. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele disse lá em Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. É sobre a palavra dele. E a palavra dele diz que nós nascemos pecadores, com uma natureza de cobras, que somos rabugentos, que somos implicantes, que somos ranzinzas, que somos insuportáveis, que somos odiosos, que somos enganadores, que somos mentirosos. Mas Cristo veio para destruir, para desfazer as obras do diabo. Isso ele fez perfeito naquela cruz, quando ele foi crucificado. Quando ele me levou a morrer no seu corpo santo, lá naquela cruz, juntamente com ele.
Ah, meus queridos e amados ouvintes, nós precisamos de crer na verdade da palavra de Deus. Nós temos que voltar-nos para a palavra de Deus e confessar a nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição com Cristo. Por quê? Porque está escrito. Você sabia que se você não crê que morreu com Cristo, você nunca vai viver com Cristo? Isso está escrito, sabe aonde? Em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 11. Olha o que diz aqui. Marque bem aí. 2 Timóteo 2, verso 11, diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Preste atenção, de novo tem a condicional aqui. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é diferente dos homens. Os homens forçam, os homens determinam, não é assim? Mas aqui o Espírito Santo é um cavaleiro. Ele diz assim: fiel é esta palavra. Preste atenção, que não tem outra palavra fiel como esta palavra. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, você que está me escutando, vamos supor aqui, se você não morreu com Cristo ainda, se você ainda não ganhou uma experiência de morte com Cristo, você nunca vai viver com ele. Agora, se você creu que Cristo atraiu você na cruz para crucificar você, para fazer você morrer com Cristo, para você confessar assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você crê nessa verdade da palavra de Deus, não é do pastor Cláudio, é da palavra. Eu estou aqui lendo a Bíblia, eu quero que os seus olhos, o seu coração volte-se totalmente para a palavra de Deus e você venha ganhar a sua experiência de novo nascimento, de regenerado, para que então Cristo possa assumir o controle da sua vida, para que o Espírito Santo possa te guiar a toda a verdade, mas isso só será possível o dia que você crer e ficar crendo que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, porque o salário do pecado é a morte. E se você não crê na sua morte com Cristo, você está perdido, ainda que seja um bom crente, um líder de louvor, um pastor, um missionário, um presbítero, um diácono, uma obreira, um obreiro, sem um novo nascimento. Nós estamos vendendo uma aparência de cristianismo, mas sem a vida de Cristo, porque Cristo só vai habitar no coração daquele que já morreu com ele. Você já creu que morreu com ele? Fiel é esta palavra. 2 Timóteo 2,11. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E se você não creu que morreu com ele, você nunca vai viver com ele. Você pode viver nessa terra achando que vai viver com ele. Mas se a experiência da palavra não se conformar com a sua vida, se a tua vida não se conformar com a experiência da palavra, você está perdido. E não se iluda, não descanse na dúvida. Olha, eu tenho conversado com muitos crentes, velhos de igreja, que ainda, se morrer hoje, vai perecer, porque nunca creram na palavra de Deus. São crentes, são bons religiosos, mas, queridos, a sinceridade não basta. É necessário nascer de novo, porque Jesus tratou com Nicodemos. Lá em João 3,3, Nicodemos, ele era mestre em Israel. Nicodemos era um professor de Bíblia. Ele era mestre, ele fez mestrado. No entanto, Jesus disse para ele: Nicodemos, não só você, mas se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você já pensou que você pode ser um crente sem um novo nascimento? Tem muitos crentes vivendo nessa terra, iludidos dentro das igrejas, sem o novo nascimento. Eu aceitei Jesus, eu fui batizado. Isso não é novo nascimento. Novo nascimento é troca de coração. É você crendo que morreu com Cristo, ressuscitou com Ele. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 36. Insensato, o que tu semeia não nasce se primeiro não morrer. Então, para nascer de novo, tem que morrer. Morrer aonde? Com Cristo na cruz. O que é novo nascimento? É você crendo que você morreu com Cristo na cruz e que você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Porque se morremos com Ele, a Bíblia afirma que Cristo morreu. Mas a mesma Bíblia que afirma que Cristo morreu, também enfatiza que o pecador morreu. Lá em
Colossenses 3, verso 3, a Bíblia diz assim: porque estáis mortos, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Eu morri quando Cristo morreu. Mas ao terceiro dia, quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se eu morri com ele, eu fui sepultado com ele. Então eu tenho que ser ressuscitado juntamente com ele. Efésios, capítulo 2, verso 6, a Bíblia diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo, irmãos? A mesma Bíblia que diz que Jesus morreu, afirma que o pecador também morreu com Cristo, mas, segundo Efésios 2,6, foi ressuscitado com Cristo. Então, renda-se a esta verdade. Olha, para você que já é um regenerado, mas vive ainda aí nas prisões, nos grilhões por qualquer tipo de pecado, sofrendo profundamente por causa de sua escravidão, eu vou contar uma história aqui, eu quero que você medita. Algum tempo atrás, o diretor de uma cadeia, ele chama lá o prisioneiro e mostra para aquele prisioneiro um documento oficial e diz o seguinte: olha aqui, eu tenho em mãos o seu perdão. Você crê nisto? Aí o prisioneiro acena com a cabeça e diz: sim, eu creio. Aí o diretor abre o envelope do documento, lê o perdão em alta voz, volta-se para o prisioneiro e diz assim: você, a partir de hoje, é um homem livre, você é um homem liberto, você pode ir embora a hora que quiser. Querido, sabe o que aconteceu? Aquele pobre prisioneiro, equivocado, ele aperta as mãos do diretor da cadeia e diz: obrigado, e volta direto para a cela e aos antigos companheiros. Moral da história: só é escravo quem quer. Sabe por quê? Porque Cristo já nos libertou. Então creia na sua morte com Cristo, na sua ressurreição com Cristo, porque ali está a sua libertação. Ali está a sua carta de alforria. Para de ser crente besta. Para de ser crente cabeça dura. Creia na palavra de Deus. Clame a misericórdia do Pai para que lhe revele a experiência do seu novo nascimento em Cristo. Meu querido irmão, você é livre, pois Cristo Jesus já pagou um preço muito alto por mim e por você. Simplesmente creia e desfrute da sua plena liberdade. Livre ou escravo? Qual será a sua opção de você que me escuta nessa oportunidade? Você é livre ou você é escravo? Pense nisso. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, te dou graças pela tua palavra que foi lida e foi explicada. Que essa palavra, Pai, possa alcançar corações sábios. Pai, teu recado foi entregue. Salve os pecadores, meu Pai, por misericórdia. Há tantas pessoas enganadas e iludidas. Por misericórdia, venha revelar o teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele. Amém. Queridos, eu quero convidar todos vocês para estar conosco amanhã, às 9 horas da manhã, para participar da Escola Bíblica Dominical. Traga os seus filhos, as crianças. Tem muitas crianças na igreja. Temos professoras ali ungidas e capacitadas para falar de Jesus e desta obra consumada no Calvário para as nossas crianças. Venha você, escute a palavra, traga seus filhos. E domingo às 19h30, amanhã também, são 2 reuniões, às 9, Escola Bíblica Dominical. E às 19h30 temos estudo da palavra de Deus. Então venha você e traga toda a sua família, ok? Esta mensagem que você acabou de ouvir, ela foi gravada. Você pode solicitá-la gratuitamente ligando para o telefone. Anote aí, 3272-4801. 3272-4801. Que Deus te abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 32724801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. Em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo